O melhor site da internet para você comprar seus gift cards e as principais moedas digitais de games online é no nosso parceiro Moedas. Acesse o site pelo meu link que está na descrição. No mundo dos games, muito se fala sobre jogos cancelados, projetos que nunca saíram do papel, ou até mesmo demos e protótipos que nunca tiveram um jogo completo lançado. Só que também existe outra categoria que muitos esquecem, jogos bons que foram lançados no passado e que por motivos desconhecidos não tiveram continuidade e foram abandonados pela desenvolvedora. E para o vídeo de hoje eu escolhi 7 jogos excelentes que na minha visão seriam sucessos se tivesse tido sequências e lançamentos mais modernos. Eu escolhi só jogos da Capcom hoje, e se vocês gostarem desse tema eu trago mais vídeos com outras empresas, beleza? E claro, deixa o like, comente aí se concorda ou discorda dos jogos que eu escolhi, beleza? Bora lá! Vou começar com o jogo Gargoyles Quest, lançado em 1990 para o Game Boy. Esse é o primeiro título estrelado pelo Firebrand, um antigo inimigo em Ghosts and Goblins. Ele começou como um vilão lá e depois ganhou um jogo só dele. Gargoyles Quest tinha tudo para dar certo. O jogo misturava exploração de RPG com estágios de ação de rolagem lateral. Deu origem até ao Gargoyles Quest 2 e um spin-off chamado Demon's Crash, lançado em 1994 para o Super Nintendo. Vocês perceberam a visão aqui, né? A Capcom tinha tudo em suas mãos, o personagem certo, o estilo de jogo certo, estava no seu auge ali nos anos 90 e tinha orçamento para continuar com novos games envolvendo o personagem Firebrand. Mas então o que deu errado? O que fez a Capcom abandonar Gargoyles Quest e até mesmo Demon's Crash e nunca mais ter sequências de jogos modernos deles? Então, acontece que mesmo Demon's Crash sendo um excelente game, elogiado e sucesso por todos que jogaram, o título foi um fracasso comercial. Falam aí em 300 mil cópias vendidas mundialmente, o que é considerado um fracasso para jogos da Capcom nos anos 90, que era acostumado ali vender na casa dos milhões. Esse motivo do abandono foi citado em uma entrevista no livro Capcom 30º Aniversário, lá de 2013. Nesse livro a equipe comenta que Firebrand se tornou um personagem cultuado, porém não rentável. Agora pense comigo, se esse game vendeu pouco no auge da Capcom, realmente acho pouco provável a empresa arriscar um novo lançamento, mas na minha opinião, se feito do jeito certo, Gargoyles Quest ou Demon's Crash teriam sido sucesso até os dias atuais. O próximo jogo abandonado da Capcom foi lançado em 2007 exclusivamente para o Nintendo Wii e se chama Zaken Wiki Quest Barbarous Teacher, um quebra-cabeça e aventura point and click estrelando Zack, um jovem pirata, e seu companheiro Wiki, um macaco voador com poderes mágicos. O objetivo principal aqui, como em todo bom jogo de piratas, é obter algum tesouro escondido, e para isso você precisa reunir os pedaços do esqueleto do lendário pirata Barbarous. E usando os recursos do Wiimote, o jogo misturava exploração, resolução de puzzles com interação física, né, que fazia você girar alavancas, simular movimentos com o controle do Nintendo Wii, e ainda tinha o visual cartunesco, que se destacou bastante ali com forte apelo japonês. Na época o game até recebeu notas altíssimas pela crítica, notas 9 para mais, e chamava atenção pelo modo inteligente de usar os controles de movimento nos puzzles, classificado como muito criativos pela crítica. Só que mais uma vez as vendas baixas foi o principal motivo do game ser abandonado pela Capcom. Aliás, na época houve críticas dentro da própria Capcom por ela ter abandonado o game logo após o lançamento. Como não vendeu quase nada ali nos primeiros dias, eles também não quiseram gastar com divulgação e no final foram 300 mil cópias vendidas. Pra você ter ideia como foi ruim, em 2010, Keiji Inafune, então diretor global da Capcom na época, comentou na Comic Con de 2010 que Zaken Wiki foi um dos maiores arrependimentos comerciais da Capcom. Ele disse assim: o jogo era incrível, mas ninguém comprou. Um dos poucos RPGs antigos que a Capcom desenvolveu foi Destiny of an Emperor, lançado em 1990 para o NES. Esse game foi baseado no mangá Tenchi wo Kurao, que por sua vez também era baseado no romance Romance of the Three Kingdoms, e toda a ambientação, tanto no game quanto no mangá, se passava na China clássica. Olhando assim, à primeira vista, parece apenas mais um game estilo Dragon Quest, que já tinha aos montes naquela época, mas esse título aqui tinha um diferencial. Como na história você controla
controla Liu Bei e seus generais em uma campanha militar, o sistema de combate inovador e além das batalhas de 1 contra 1, já que o jogo simulava combates de exércitos inteiros com números de tropas, HP e tudo mais, quase um jogo de estratégia ali no meio. Claro, tudo muito simples, pois estamos falando de um jogo 8 bits, mas imagine só todo esse sistema trazido para a atualidade, ou pelo menos alguns anos depois do NES. Com certeza tinha muito potencial, pois se destacava dos RPGs convencionais. O game foi um sucesso no Japão, foi muito bem recebido no ocidente também, só que começaram os problemas envolvendo direitos autorais do mangá. Acontece que a franquia original foi baseada no mangá que era publicado pela Shueisha, e qualquer sequência, qualquer jogo novo, exigia renovação de licenças e pagar mais pelos direitos autorais. E o custo dessa renovação seria alto demais. O resultado final, a Capcom preferiu focar em propriedades 100% originais, como Breath of Fire, por exemplo. E ela não estava errada, né? Breath of Fire é um excelente jogo, muito bem feito, valeu a pena ter escolhido. Mas eu acredito seriamente que Destiny of Emperor também seria sucesso se não tivesse sido abandonado pela Capcom. Numa época em que beat'em ups, os famosos briga de rua, eram um estilo comum, quer dizer, muito comum mesmo, comum até demais, era difícil que um jogo ou outro se destacasse na multidão, até que Knights of the Round, lançado em 1991 para arcade, ganhou a atenção do público. Nesse beat'em up, a história segue Arthur, Lancelot e Percival, enquanto eles lutam para derrotar o maligno Garibaldi e salvar a Grã-Bretanha. Um enredo que fugia um pouco dos brigas de ruas convencionais, focados geralmente em ambientes urbanos. Além da história medieval rica e com a imensa possibilidade de expansão, o game tinha um sistema de evolução por níveis. Era algo raro em beat'em ups da época. Você ia tendo progressão visual das armaduras e o aumento de status dela. Era quase o que acontecia nos RPGs, né? Você vai evoluindo a sua armadura, o seu equipamento. Bom, o que fez Knights of the Round ficar para trás entre os jogos da Capcom é que na época a empresa tinha outros beat'em ups mais lucrativos, tipo Final Fight, Capitão Comando, Warriors of Fate, por aí vai. Ela tinha muitos jogos bons, tinha que escolher alguns para descartar, e o escolhido foi Knights of the Round. Agora imagine só uma versão atualizada hoje desse game, nem precisa ser um briga de rua, eu quero dizer, é um jogo totalmente reimaginado com essa ambientação, mas com os moldes da atualidade. Aposto que seria sucesso absoluto. O próximo jogo que eu escolhi para o vídeo de hoje é Gregory Horror Show. Esse é talvez o mais excêntrico dessa lista. Um jogo estranho e criativo que tinha tudo para ser o início de uma franquia cult, mas acabou sendo enterrado no esquecimento pela própria Capcom. Para quem não conhece, o game saiu no PlayStation 2 em 2003, exclusivamente no Japão e na Europa, sem nunca chegar oficialmente às Américas. Aqui você é um hóspede preso no sinistro Gregory House Hotel, comandado pelo macabro rato Gregory. Seu objetivo é coletar almas de outros hóspedes, todos eles criaturas esquisitas e perturbadoras, enquanto evita ser capturado por esses hóspedes durante a noite inteira. A jogabilidade mistura meio que furtividade, aventura, gerenciamento de tempo e até tensão psicológica. É um jogo bem interessante, e além da estética diferenciada, o game também tinha uma proposta diferente das convencionais, e foi nisso que a Capcom apostou, aquele visual único com a mistura de gêneros, já que você combinava terror psicológico, stealth, elementos narrativos. Só que a Capcom não deu continuidade, pois a propriedade desse game não pertencia à empresa, e sim a Naomi Iwata e a empresa Milk Cartoon, que eram donas do anime em que esse jogo era baseado. Então a Capcom meio que só pagou os direitos autorais para fazer esse game. E para piorar, o jogo vendeu menos de 100 mil cópias, o que facilitou a decisão da desenvolvedora. Mesmo o Gregory Horror Show sendo considerado por muitos na época estranho demais, para um público comum pelo menos, eu dou nota 10 pela originalidade. O
próximo game é Metal Walker, lançado para o Game Boy Color. Esse aqui é meio que uma tentativa da Capcom de entrar no grupo de Pokémon, que explodiu em popularidade no final dos anos 90. É meio que para pegar carona na popularidade de Pokémon. Metal Walker pode ser classificado como um RPG de coleta, com evolução e batalhas com criaturas chamadas Metal Walkers, que são esses robôs aí que lutam em arenas. Essa proposta até me lembrou do anime Medabots. Vocês lembram do Medabots? Então, era isso que acontecia aqui, luta entre robôs. O jogo foi claramente inspirado na febre Pokémon. Você controlava um garoto explorando uma ilha devastada por um desastre industrial, enfrentando outros domadores e coletando recursos para evoluir o seu Metal Walker. Mas se Pokémon estava em alta nos anos 90, por que Metal Walker deu errado e a Capcom abandonou? Bom, além das vendas baixas, que geralmente é a principal causa, Metal Walker teve problemas de time e saturação de mercado. O jogo começou no ocidente, no Game Boy Color em 2001, uma plataforma considerada já ultrapassada, já que o Game Boy Advance já havia sido lançado no Japão naquele ano. E como nessa época já haviam muitos outros jogos concorrentes que eram clones de Pokémon, tinha vários mesmo, a Capcom meio que decidiu por abandonar Metal Walker. Um jogo bom, com potencial, mas era praticamente um clone, né, de outros jogos Pokémon, e ela abandonou essa ideia. E para encerrar eu deixei Armored Warriors, lançado como exclusivo do Japão em 1994. Esse é diferenciado, um beat'em up com grandes robôs conhecidos como mechs. O enredo conta que no ano 2281, um grupo de pilotos de mechs de elite foi enviado pelo governo da Terra Unida para um planeta colônia chamado Raya. Esse grupo de elite tinha como missão conter uma rebelião e salvar os cidadãos daquele planeta. Eles vão lá, vencem as batalhas, mas descobrem que há uma terrível conspiração por trás dessa ameaça. Tinha muita história lá por trás. E para um beat'em up arcade, até que é uma história bem rica, né, com bastante detalhes. Mas o diferencial mesmo era que aqui você podia customizar os braços, pernas e armas do seu mech durante o combate. Você ia acoplando peças dos inimigos derrotados. Uma das mecânicas mais inovadoras do gênero até então. Sem contar que o jogo também era o primeiro capítulo cronológico do universo de Cyberbots Fullmetal Madness, um game de 1995. Esse game de 95 é um jogo de luta lançado depois com alguns dos mesmos personagens que tinham lá no beat'em up. Inclusive alguns desses personagens ficaram mais famosos, como o Jin Saotome, que posteriormente apareceria em Marvel vs Capcom, por exemplo. Mesmo não sendo um jogo tão conhecido, tinha muito peso entre os clássicos da Capcom. No entanto, lá no meio dos anos 90, fliperamas estavam mudando, as pessoas meio que já estavam começando a abandonar, preferiam consoles em casa e tal, e investir em um game assim seria caro e muito arriscado. Então, diferente de outros beat'em ups da Capcom que ganharam versões para consoles caseiros, Armored Warriors ficou preso ao arcade e foi abandonado. E se você pensar bem, a Capcom tinha tanto jogo bom nos anos 90 e tinha que escolher alguns poucos para dar continuidade e abandonar o resto. Então, os que eu citei hoje nesse vídeo, na minha opinião, foram os melhores abandonados pela Capcom e que tinham muito potencial e que, se tivesse tido continuidade ou sido lançados no futuro, teriam feito sucesso. É isso aí, família, esses foram alguns excelentes games da Capcom que foram abandonados e eu acredito que, se tivessem tido continuidade, teriam feito muito sucesso. Mas claro, né, é só minha opinião. Você pode deixar aí a sua também nos comentários. Você concorda? Você discorda dessa lista? Comenta aí. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se for novo por aqui, e se quiser me ajudar ainda mais, toda vez que precisar comprar gift cards ou aquelas moedas digitais dos seus principais games online aí, né, um Roblox, um Minecraft, ou até o antigão Tibia, compre pelo Moedas, pelo meu link que está na descrição. Você comprando pelo nosso parceiro Moedas aí vai me ajudar demais. Mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.